Irmãos, que mensagem cantada aos nossos corações, nos desafiando a assumir um compromisso com Cristo. Fiquei muito feliz porque ontem à noite aqui nós tivemos um coquetel de casais. Tava maravilhoso, não tava? Tinha um barman muito especial aí, fazendo uma tal de soda italiana para essa turma. Foi muito bom. Nós estávamos aqui, aproveitamos, rimos juntos, aprendemos sobre relacionamento. Estavam aqui quase 100 pessoas. Nós alcançamos 48 casais que estavam aqui ouvindo a palavra e juntos desfrutando da bênção de ser casado. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui estiveram, por aqueles que prepararam esse ambiente para receber os irmãos. Foi algo muito especial que Deus fez em nossas vidas. E louvo a Deus também pela vida daqueles irmãos que estão fazendo integração à nossa igreja. A mensagem que o pastor Rogério cantou hoje aqui foi muito importante, chamando para assumir um compromisso com a igreja. Então esses que estão fazendo integração já estão assumindo esse compromisso de fazer parte do corpo. Hoje nós falamos sobre quem é Jesus e mergulhamos um pouco na natureza de Jesus para que nós entendamos quem ele é. E no próximo domingo nós vamos estudar sobre o que é a igreja. Então, se você deseja ser integrado à igreja, você está convidado a vir. Você já perdeu a primeira, viu? Já pisou na bola. Mas ainda há esperança para você. Você pode vir no próximo domingo, às 10 horas da manhã, das 10 às 11h20, nós estaremos aqui fazendo integração da igreja. São 5 domingos, o primeiro já foi, então restam mais 4. Mais 4 domingos, das 10 às 11h20 da manhã, você terá a oportunidade, então, de aprender o que você necessita para que você se integre à igreja e seja uma parte útil do corpo de Cristo nesse lugar. Amém? Eu tenho ministrado à igreja uma série de pregações sobre a lâmpada do corpo. Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, verso 22, que os nossos olhos são a lâmpada do corpo. E se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis nos ensinar que a forma como nós olhamos para as coisas da vida influencia o nosso coração. E que se os nossos olhos não aprenderem a melhorar, a serem olhos bons, a nossa vida será repleta de trevas que nós não gostaríamos que estivessem em nossas vidas. Mas quando nós aprendemos a cuidar do nosso olhar, a nossa vida se enche de luz e então nós glorificamos a Deus através da nossa forma de viver. Eu combinei com os irmãos que pregaria 8 mensagens nessa série, e nós estamos agora na 7ª. Já falamos sobre o olhar do desejo, o olhar da saudade, o olhar da cobiça, o olhar da preguiça, que foi uma mensagem que retumbou aí, né? Eu vi vários irmãos falando sobre ela. Falamos sobre o olhar salvador e na última semana sobre o olhar missionário. E agora então eu gostaria de falar com os irmãos sobre o olhar perseverante. Conta-se uma história que uma vez o inimigo de nossas almas, o próprio Satanás, resolveu fazer uma feira onde ele estava vendendo as suas armas. Então ele montou uma banca e colocou sobre essa banca todas as suas principais armas. Lá estava à venda o ódio, a inveja, a mentira, a luxúria, e cada uma das coisas tinha o seu preço. Armas diferentes, de formatos diferentes e tamanhos diferentes. E então alguém desavisado que estava andando por aquela feira onde o Satanás estava vendendo as suas armas, percebeu que no meio daquelas tantas armas que estavam sendo vendidas ali, havia uma arma pequenininha. E então aquele homem curioso foi ver a etiqueta daquela arma. E se surpreendeu ao ver que de todas as armas que Satanás estava vendendo naquela feira, aquela pequenininha era que tinha o preço mais alto de todas. Então, intrigado, aquele homem perguntou a Satanás: que arma é essa? Para que ela serve, sendo tão pequena e tão cara? E então, o inimigo de nossas almas respondeu àquele homem curioso que estava andando no lugar onde não deveria estar. Disse a ele: essa pequena arma é o desânimo. Ela é tão cara porque através dela eu consigo vender todas as outras. Essa ilustração fala sobre uma verdade nas nossas vidas. O poder que essa pequena arma de Satanás tem. O desânimo que entra na nossa vida e que faz com que as nossas barreiras, os nossos bloqueios, as nossas estratégias de vitória se abaixem,
para que Satanás então comece a agir através dessas brechas e colocar em nossa vida tantas outras dessas suas armas. O desafio de perseverar na fé é algo importantíssimo na nossa vida. E se nós não nutrirmos em nossa vida um olhar para a existência que parte do ponto de vista da perseverança, em algum momento da nossa vida, o desânimo vai pôr o pé, e se nós não estivermos atentos, nós vamos cair. É bem verdade que vivemos um tempo onde as igrejas estão cheias de pessoas, mas muitas vezes pessoas extremamente desanimadas, que não têm força para florescer em sua vida espiritual. Pessoas cujo único desejo em relação à fé é virem na igreja, ouvirem uma pregação e voltarem para suas casas. Sem nenhuma espécie de comprometimento, sem nenhum desejo de crescimento espiritual, sem nenhuma visão sobre a obra que Deus está realizando no mundo e como eles podem participar dessa obra. E isso é impressionante, porque às vezes conversando com pessoas, nós vemos nelas um desânimo terrível. E o chamado de Deus para mim e para você é que o nosso olhar para a vida cristã seja um olhar de perseverança. Porque aquele que começa a permitir que o desânimo tome lugar no seu coração, em breve esfria espiritualmente. E quando esfria espiritualmente, começa a regredir. E não são poucos os casos de pessoas que conhecemos, que foram esfriando tanto, que se desviaram da fé, sumiram da igreja e hoje vivem uma vida que é um arremedo de uma vida cristã verdadeira. Hoje dizem com seus lábios que creem em Deus, mas os seus corações estão a quilômetros de distância do que é a vontade de Deus para as suas vidas. Pessoas que não conseguiram perseverar na fé. Em nome de Jesus, que eu e você cumpramos aquilo que o Rogério falou aqui, que nós estejamos lá nas bodas do Cordeiro juntos, amém? Porque nós vamos perseverar em nome de Jesus, amém? Que assim seja na minha vida e na sua vida. Abra sua Bíblia no capítulo 12 de Hebreus, e nós vamos ler dos versos 1 a 6. Carta aos Hebreus, capítulo 12, dos versos 1 a 6. Embora esse livro tenha esse nome, ele fica no Novo Testamento e bem no final da Bíblia. Hebreus, capítulo 12, de 1 a 6. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, uma vez que temos estado rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi proposta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Amém? Esse texto
traz a realidade do desafio, do desânimo e da perseverança. E que lugar nós devemos assumir no meio desse histórico. É bem possível que alguns dos irmãos aqui saibam o contexto da epístola enviada aos Hebreus. A carta aos Hebreus não é uma carta enviada a uma pessoa ou a uma comunidade, mas é o que se chamava na cultura do Novo Testamento de uma carta volante. Ela foi escrita por alguém que era um grande conhecedor da cultura judaica com o único objetivo: mostrar que Jesus Cristo era superior a tudo aquilo que fora ensinado ao povo judeu no Antigo Testamento. Nós não sabemos quem foi o autor da carta aos Hebreus. Alguns dizem que foi Paulo, mas os estudiosos da linguística do Novo Testamento dizem que a linguística do livro de Hebreus não tem nada a ver com a linguística de Paulo. Alguns defendem que talvez seja Apolo, um homem eloquente, um judeu muito poderoso na palavra, que conheceu Paulo em Corinto. Outros dizem que talvez tenha sido Barnabé, o filho da consolação. Nós não sabemos quem escreveu esse livro, porque quem escreveu esse livro não fez questão de pôr seu nome na carta. Mas ele escreveu esse livro no objetivo de motivar cristãos de diversas igrejas que estavam querendo desanimar da fé. Então essa carta foi escrita e endereçada aos hebreus, não endereçada à igreja de Éfeso, nem endereçada à igreja dos Gálatas, nem à igreja dos Filipenses, mas endereçada aos hebreus que faziam parte das igrejas. Qual o objetivo do autor? Que assim que aquela carta chegasse às comunidades, aquelas pessoas que eram convertidas, que haviam vindo do judaísmo, que haviam sido judias antes da sua conversão, pudessem lê-la e se sentirem fortalecidos na fé. A época que esse texto foi escrito, o imperador de Roma era Nero, o Terrível, conhecido como homem devasso, um dos maiores perseguidores da igreja primitiva. E Nero, então, estava impondo sobre o seu império uma perseguição terrível sobre a vida dos cristãos. Ademais de tudo isso, Nero ainda estava levantando no seu império o culto a ele mesmo. Havia uma espécie de adoração ao imperador que ele exigia dos seus súditos. E isso era completamente incompatível com a vida dos cristãos. Os cristãos adoram apenas um, o Senhor Jesus Cristo. Os cristãos não se prostram diante de outros homens. Os cristãos não aceitam essa mensagem. Então começou a vir uma perseguição dificílima sobre a vida da igreja. E a igreja então começou a sofrer das diversas maneiras possíveis. E os cristãos então perseguidos precisavam se fortalecer para seguir se mantendo firme na fé. Mas, no entanto, dentro desse contexto todo, havia uma saída que os cristãos das igrejas estavam encontrando, que desagradava a Deus, mas que havia sido aceita por muitas igrejas como uma possibilidade. A época em que o texto foi escrito, o judaísmo, os líderes judeus de Jerusalém tinham um pacto de cooperação com o Império Romano, de tal forma que os judeus eram preservados em sua fé. E o imperador Nero não incomodava os judeus como incomodava os cristãos. Não perseguia os judeus da mesma forma como perseguia os cristãos. Então, dentro das igrejas, algumas pessoas que estavam sofrendo perseguição, algumas pessoas que estavam sentindo o peso de ser cristão, começaram a pensar: puxa vida, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu faço parte de uma tribo de Israel, eu tenho sangue do patriarca Abraão nas minhas veias. Então, por que ao invés de ficar nessa igreja, me reunindo nos lugares escondidos, me reunindo nas noites escuras, me reunindo nas matas e ao redor dos riachos, por que eu não volto para a minha sinagoga? Eu volto para lá, desfruto de paz social, e assim eu continuo crendo em Cristo, mas agora abrigado sobre a pretensa segurança que a sinagoga me dá. Então, esse líder cristão, que nós não sabemos quem foi, percebe esse movimento dentro das igrejas. E ele escreve a carta aos Hebreus para dizer: vocês não podem retroceder, vocês não podem desanimar, vocês não podem voltar atrás, porque Cristo não é um adereço, na linguagem do que o pastor Rogério falou, que nós acrescentamos ao judaísmo, mas Cristo é superior a tudo aquilo que os judeus já experimentaram. Cristo está sobre todas as coisas. Então, capítulo por capítulo do livro de Hebreus, o autor vai destacando a supremacia de Cristo, falando que Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, e que é a Ele que nós servimos, e que é errado que os cristãos, devido à perseguição,
ao desânimo, aos sofrimentos, retornem em sua vida. O capítulo 10 de Hebreus, o verso 25, o autor da carta aos Hebreus tem que dizer, olha, não deixem de congregar. Isso já está virando costume de alguns que estão deixando a congregação, mas vocês precisam exortar uns aos outros no dia que se chama hoje para fortalecer a fé, para que vocês resistam firmes às provações que estão vindo sobre vocês. Então aqui no capítulo 12, ele começa a falar sobre isso, dizendo, nós precisamos ter perseverança. Note que ele vem argumentando durante todo o livro de Hebreus sobre a supremacia de Cristo. Aí no capítulo 11, ele traz uma revelação maravilhosa. Capítulo 11 de Hebreus é o texto conhecido como a galeria dos heróis da fé. E ali o autor de Hebreus começa a dizer, sabe todos aqueles sacrifícios que os patriarcas fizeram na história de Israel? Sabe por que eles assim o fizeram? Porque eles olhavam para o Messias e aguardavam o dia do Messias. Então, ainda que eles não tivessem a revelação completa de quem Jesus seria, eles guardavam a esperança da salvação do Messias em seus corações, e isso lhes deu força para resistir às provações. Isso lhes deu sabedoria para que pudessem serem salvos ainda antes de Jesus Cristo descer do céu. E aí depois de apresentar aquela multidão de homens e mulheres de Deus, que ali contemplam a galeria dos heróis da fé, ele chega no capítulo 12. Os estudiosos dizem que o capítulo 12 de Hebreus é como se fosse a conclusão do sermão. Ele foi fazendo seus tópicos, seus pontos, e agora no capítulo 12 é a hora em que ele vai fazer o fechamento e chamar a atenção dos seus leitores para aquilo que ele gostaria que eles fizessem. E ele dá uma receita maravilhosa. Sabe o que vocês precisam? Se vocês querem ficar firmes, se vocês querem perseverar, vocês precisam manter os olhos fixos em Jesus. Ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. Se vocês olharem para Jesus, lembrarem do sacrifício dele, lembrarem da sua vida, lembrarem da sua abdicação, vocês não vão se abater ou se desanimar. Se vocês levarem em conta o que Jesus fez e como Jesus trocou a alegria que lhe estava proposta pelos sofrimentos na presente era por amor ao Senhor, vocês vão lidar de uma forma mais sábia com as perseguições que vocês podem enfrentar. Meus irmãos, Deus disciplina aqueles que têm por filhos. Se vocês fossem bastardos, Deus não estaria nem aí para vocês, mas as provações que Deus permite que aconteçam sobre vocês, estão aí para mostrar quem são os verdadeiros filhos de Deus, quem são aqueles que têm a capacidade de serem peneirados pela prova e serem aprovados pelo Senhor. Então, em nome de Jesus, não retrocedam, não voltem atrás, não desanimem, continuem perseverantes. Meus irmãos, se o texto de Hebreus fosse escrito ontem, ele seria tão atual quanto é sendo escrito há tanto tempo atrás. Porque essa é a realidade que muitos de nós enfrentamos. Uma realidade onde os problemas da vida nos cercam, onde as dificuldades que nós enfrentamos ocupam toda a nossa mente, onde as perseguições e privações que precisamos sofrer por sermos cristãos vão tirando a alegria do nosso coração e de repente nós estamos desanimados e parece uma alternativa válida em nossa mente e em nosso coração. Eu vou parar de ir para a igreja. O que eu estou fazendo lá? Eu vou deixar de lado essa vida com Cristo. Eu vou tentar ter uma vida mais confortável. Eu vou parar de ser tão exigente comigo mesmo. Eu vou viver uma vida mais tranquila, sem cumprir essas exigências que são tão pesadas sobre a minha vida. Mas o chamado de Cristo para mim e para você é: não negocie a sua fé. Não viva uma fé que é um arremedo da fé verdadeira, mas esteja disposto a enfrentar as dificuldades e perseverar, porque seus olhos estão fixos em Jesus. Eu quero destacar alguns pontos nessa pregação, rapidamente para a nossa reflexão. E eu gostaria que ao longo da minha pregação você pensasse nisso. Será que eu estou um pouco desanimado? Será que eu não tenho conseguido perseverar? Será que eu estou tão acostumado com os meus pecados que eu já nem estou lutando mais contra eles? Será que eu estou me acostumando tanto com a minha rotina mundana,
com a minha rotina secular, que não tem mais espaço para a minha rotina espiritual, para a minha vida com Deus dentro desse negócio? Será que eu estou tão desanimado a ponto de eu não querer fazer nada para o Senhor? Será que eu estou tão desanimado a ponto de eu não enxergar mais a minha vida da perspectiva do Senhor, mas enxergar a minha vida apenas da perspectiva humana? E se você perceber esses sentimentos em seu coração, o meu desejo é que hoje você tire os olhos dessa existência, e tire os olhos desse desânimo, e olhe para o Senhor, para que você persevere. Primeira coisa que eu aprendo com esse texto: o olhar perseverante nos ajuda a superar as pressões externas. Veja o contexto do livro de Hebreus. As autoridades romanas perseguindo a igreja por um lado, os líderes judeus chamando as pessoas para voltar para as sinagogas, e a igreja sendo atacada dos dois lados, sofrendo as dificuldades, sendo perseguidos, sofrendo grandes dificuldades, e eles tendo que lidar com isso. Mas o autor de Hebreus disse: se os olhos de vocês estiverem olhando para Cristo, a pressão externa não vai conseguir desanimar vocês. O texto começa: portanto, nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. A que nuvem de testemunhas o autor de Hebreus está se referindo? Aquelas que ele acabou de relatar no capítulo 11. Nós estamos cercados por essa grande nuvem de testemunhas. Nós fazemos parte da mesma fé que Abraão cria, que Isaac cria, que Jacó cria. A mesma fé do rei Davi, a mesma fé de Abraão, a mesma fé dos patriarcas da fé. Nós temos a mesma fé desses homens. Então eles são testemunhas diante de Deus, conjuntamente conosco. E se eles resistiram às pressões externas, nós também podemos resistir. Ele cita Jesus Cristo dizendo: Jesus resistiu às pressões externas, resistiu o opróbrio, resistiu a maldade, resistiu toda a hostilidade do povo na sua época, porque ele estava cônscio da sua missão, do seu trabalho. Quando os nossos olhos estão fixos em Cristo, quando o nosso olhar é perseverante para a vida, nós suportamos as pressões externas. Certa vez li uma reportagem que falava sobre a vida daqueles pequenos animais que vivem lá na Fossa das Marianas. A Fossa das Marianas é o ponto mais profundo do mar, conhecido pelo ser humano. E aquelas sondas que eles enviam até essa profundeza do mar, são sondas que precisam ser extremamente poderosas, cujas paredes são placas de aço grossíssimas. Porque à medida em que aquela sonda vai descendo para ver o que há no fundo do mar, a pressão de toda aquela água sobre a sonda vai fazendo com que ela se encolha. Lembra daqueles homens que foram naquele submarino chamado James Webb, eu acho, né? Era esse o nome? Não lembro. Que eles foram naquele submarino, descendo a profundidade para ver os destroços do Titanic, e de repente o que a pressão fez com eles? Bum! Comprimiu aquele submarino, desfazendo as pessoas que estavam lá dentro. Então essas sondas que vão até o mais profundo do mar, elas precisam ser muito fortes para resistir à pressão. Mas lá no fundo do mar, quando essas sondas chegam lá, elas encontram animais que são extremamente frágeis. Então nessa reportagem que eu vi, eles falavam: como é possível que animais com uma estrutura física tão frágil resistam a tão grande pressão? Se nossas sondas precisam ser poderosíssimas para resistir a pressão semelhante. E então, estudando alguns daqueles animais que eles conseguiram capturar nas profundezas dos oceanos, eles perceberam que a forma como aqueles animais reagem à pressão externa é enfrentando a pressão externa com uma pressão interna nos seus corpos tão forte quanto a pressão externa de onde eles vivem. Sabe o que eu aprendo com isso? Às vezes nós achamos que a pressão externa, a perseguição da nossa família, a forma como nossos amigos nos tratam, a maneira como nós precisamos viver por sermos cristãos, a forma como a sociedade nos despreza e lida conosco de forma diferente por crermos em Cristo, nós achamos que essa pressão é muito forte, ela começa a nos afetar tanto. Sabe por que ela nos afeta tanto?
porque nós não estamos respondendo a elas com uma fé poderosa em nosso coração, com uma capacidade de crer em Cristo, que é uma pressão inversamente proporcional, dizendo, aqui não, a pressão vem, mas ela vai embora, porque eu tenho Cristo no meu coração e as minhas intenções estão plenamente fundamentadas nele. O olhar perseverante nos ajuda a superar as pressões externas. Cuidado, o inimigo às vezes vai mandar pressão sobre a sua vida de forma ativa. Vai mandar gente para falar mal de você, vai gerar conflito no seu ambiente de trabalho, vai gerar situações no meio da sua família, vai enviar pessoas para incomodar você, vai criar tensões ao redor de você de forma ativa. Mas às vezes ele vai fazer isso de forma passiva e muito sutil. Vem através de um convite para você fazer algo que você sabe que não glorifica a Deus. Vem através de um relacionamento com o qual você se envolve, que desagrada ao Senhor. E de repente, através desses sutis armas de Satanás, ele acaba levando as nossas vidas para o seu desígnio por essa pressão que vem de fora. Mas em segundo lugar, o texto me ensina que o olhar perseverante também é poderoso para desfazer as pressões que estão dentro de nós, as nossas pressões internas. E aqui o autor do livro de Hebreus fala sobre o desânimo. Ele fala, olha, vocês estão desanimando da fé. E isso tem um pouco a ver com a nossa vida cristã. A maioria de nós, quando conhece a Cristo, é inundada por um amor, por uma graça, por uma felicidade, por uma alegria tão grande, que nós, se deixar pela gente, a gente dorme na igreja, né? A gente tem desejo de beber da palavra, a gente tem desejo de ouvir pregações, a gente tem desejo de estar com os irmãos da igreja, a gente tem vontade de estar com Jesus, de aprender de Jesus, de adorar a Jesus. Isso enche o nosso coração no início da nossa caminhada de fé. Mas à medida em que nós vamos caminhando com Cristo, se nós não mantivermos essa chama acesa, dentro de nós as coisas começam a mudar. E de repente aquele louvor que parecia tão maravilhoso começa a ficar cheio de falhas. De repente aqueles irmãos que eram tão amáveis, pessoas salvas por Cristo, começam a virar pessoas com defeitos e dificuldades grandes. Aquela pregação que era maravilhosa começa a virar algo insosso. E de fato, às vezes o problema não está no que nos circunda, mas está em algo que mudou dentro de nós. Nós fomos inundados por essa pequena arma de Satanás chamada desânimo. Dentro de nós há uma natureza pecaminosa, que se nós não a matarmos todos os dias, se nós não nos alimentarmos espiritualmente todos os dias, nós vamos ter dificuldade para resistir essa pressão que nasce dentro de nós. É o desânimo que impede você de alimentar corretamente a sua fé. Você faz um voto com o Senhor e diz assim, Senhor, eu vou ler a Bíblia neste ano. E já faz 20 anos que você faz essa promessa, né? E você não consegue. Simplesmente você não consegue, você desanima. Você diz assim, Senhor, eu quero orar mais, eu quero dedicar mais tempo na Tua presença. Você começa bem, mas no meio do caminho o que acontece? Você desanima. É o desânimo que faz com que você não encontre a sua vocação, o que Deus quer que você faça. Qual parte dessa grande obra que Deus está fazendo é a sua parte. É o desânimo que nos faz ver tantos escândalos e ficar assim tão perturbado com as coisas ruins que acontecem. É o desânimo que nos faz cansar de lutar contra o pecado e nós dizemos, eu nunca vou vencer esse pecado, eu nunca vou vencer essa falha, eu sou assim mesmo, essa é minha natureza, esse é meu jeito, essa é minha forma de ser, eu vou viver assim mesmo. É o desânimo que por vezes nos convida a desistir da fé. E diz assim, o que você está fazendo dentro da igreja? Sai desse negócio, vá viver sua vida. Então não permita que as pressões internas afastem você da perseverança que Cristo tem para você. Sabe por que nós desanimamos? Porque muitas vezes tentamos fazer as coisas pelas nossas forças. Mas o autor de Hebreus diz,
Olhem para Jesus. Ele é o líder, o autor. O que quer dizer? Foi Jesus que deu a fé para vocês. E Ele vai cuidar da fé de vocês durante todo o tempo que vocês viverem. E no final Ele vai recompensar a fé de vocês. Ele vai consumar a fé de vocês. Tudo está nele, tudo depende dele, tudo é Ele. Então olhem para Ele, não olhem para dentro de vocês mesmos. Mas infelizmente, nós temos o costume de olhar para nós mesmos, para a nossa força, para as nossas capacidades, e por isso desanimamos, porque sozinho nós nunca conseguiremos. Mas em terceiro e último lugar, eu quero destacar que além de nos ajudar a superar as pressões externas e internas, o olhar perseverante nos ajuda a aliviar as pressões da cultura religiosa atual. E aqui tem a terceira via. Existem pressões externas, gente que nos persegue, gente que não gosta da gente, situações que acontecem. Existem pressões internas, o meu homem interior às vezes comete pecado, desanima, falha. Mas existe também uma sedução muito sutil no nosso tempo, que são essas pressões da cultura religiosa do nosso tempo. E às vezes o inimigo de nossas almas usa isso para nos tirar da fé verdadeira. Ele diz assim para nós: poxa, se você for um crente correto, de acordo com o que a Bíblia orienta, as pessoas vão brigar com você. Se você for um crente assim, muito fiel, você vai ter dificuldades dentro do seu coração. Então por que você não vai para a turma daqueles que são crente mais ou menos? Não era o desafio que os cristãos estavam tendo lá, os que receberiam essa carta aos Hebreus estavam tendo? Puxa vida, eu não quero morrer perseguido por Nero. Não quero ser uma vítima da crueldade de Nero. Não quero que ele arranque a minha cabeça. Eu também não quero me afastar de Cristo, não quero deixar a fé. Não quero ser um desses que desanima por completo e apostata da fé. Então eu vou achar o meio termo, eu vou voltar para a sinagoga. Eu posso ter uma fé à la carte, do meu jeito. Eu vivo uma fé que não deixa de ser fé, mas que é light, é diferente, é do jeito que eu quero, é self-service. Eu boto no prato o que eu quero e vivo esse tipo de fé. Essa é uma dificuldade que nos faz naufragar na fé, e muitas pessoas no nosso tempo estão iludidos nisso. Sem base bíblica nenhuma, eles dizem assim: eu sou crente, mas eu não vou na igreja. Nunca leu a Bíblia, porque é impossível você ser um cristão sem estar ligado à igreja. Nas palavras de Agostinho, um dos grandes teólogos da história da igreja, ele disse: ninguém pode ter Deus por pai, se não tiver a igreja por mãe. Som, acho que está na hora de acabar, né? Quando Deus dá esses sinais, na hora de acabar o sermão. Então veja, essas coisas acontecem, meus irmãos. As pessoas fazem isso, elas inventam uma religião de acordo com a vontade delas. Elas não leem a Bíblia, não conhecem a história da fé, e elas fazem tudo de acordo com aquilo que vem na mente delas. E elas acham que é possível ser crente sem ter uma igreja. Elas acham que é possível viver uma vida de adultério, de fornicação, de imoralidade sexual e ser crente. Elas acham que é possível você não falar do amor de Deus para uma pessoa e ser crente. Elas acham que é possível você estar cheio de coisas desse mundo na sua vida, só desejos desse mundo, só visões desse mundo, só esperanças desse mundo, e ser um cristão verdadeiro. Isso é impossível, isso é uma mentira de Satanás. Mas muitos ministros, que mais se assemelham a ministros de Satanás do que ministros de Deus, criaram igrejas, comunidades, lugares que favorecem esse tipo de pensamento. Aí a gente vê essas coisas que acontecem aí. Igrejas com sala VIP, igreja onde a turma faz tatuagem do não sei do que, essas igrejas malucas aí onde as pessoas fazem coisas que não tem nada a ver, porque elas querem viver num ambiente que não lhes cobre nada e que alivie a sua consciência ao mesmo tempo. Então elas estão no meio do caminho, elas dizem assim: não, eu não estou desviado,
mas eu também não estou vivendo o evangelho na sua plenitude. Eu estou aqui nessa igreja que é light, nesse lugar que é light, vivendo essa vida cristã que é um arremedo da vida cristã verdadeira. Meus irmãos, Cristo foi à cruz sem retroceder, porque Ele teve uma fé perseverante. Ele suportou os seus algozes e, mais do que isso, perdoou aqueles que o levavam à cruz, porque ele tinha uma fé perseverante. Nós não podemos ser cristãos se nós não quisermos assumir um compromisso sério com o Senhor. Eu sei que essa mensagem é impopular. Alguns pastores não falam mais sobre isso. Eles falam assim, o que importa é que a igreja esteja cheia, que gente esteja aqui. Mas aqueles que são fiéis à palavra precisam anunciar que você não pode se deixar levar pela cultura religiosa do nosso tempo. Senão você pode correr o risco que aqueles homens correram em Mateus capítulo 24. Senhor, mas nós o conhecemos, o Senhor não pregava em nossas praças, não comia em nossas mesas. Senhor, nós fizemos sinais e prodígios em teu nome. E Jesus pode olhar para algumas pessoas que estão se iludindo com uma falsa espiritualidade e dizer para elas aquilo que está mencionado lá em Mateus 24. Apartai-vos de mim, eu nunca conheci vocês. Vocês estavam vivendo algo que achavam que era eu, mas eu nem conheci vocês. Nós precisamos ter um olhar perseverante. Por isso, essa noite, se você tem estado desanimado na sua caminhada de fé, se você está vivendo com Cristo só no seu coração, mas não no seu dia a dia, na sua vida, na sua prática, se você não tem dado liberdade ao Senhor para lhe ajudar a vencer esses pecados e esses maus hábitos que têm feito tanto mal a você, eu quero desafiá-lo essa noite a fixar os seus olhos em Jesus e que você possa permanecer, que você possa prevalecer, que você persevere diante dessas lutas e que você não seja desses que retrocedem e abandonam a fé e não seja desses que escolhem o caminho mais fácil, mas que você seja do time de Jesus, que em troca da alegria que está proposta, das promessas de Deus para as nossas vidas, é capaz de enfrentar pressões externas, pressões internas, dificuldades culturais, que é capaz de enfrentar a prova e passar por tudo dando glória a Deus. Amém? Que assim seja na minha vida e na sua vida. Vamos orar? Talvez haja alguém que não conhece a Cristo aqui essa noite. Talvez você já ouviu falar de Cristo em algum lugar, mas você nunca foi desafiado sobre a realidade do Evangelho. A realidade de que para servir a Cristo, há um alto preço a ser pago. A salvação não nos custa nada, porque Cristo já pagou esse preço. Mas para viver o Evangelho de Cristo nesse mundo caído, nós precisamos abdicar. Precisamos purificar o nosso ser de todo pecado, de tudo aquilo que nos causa peso e embaraço. E precisamos correr essa corrida que Deus tem para nós. Se você está nessa situação, sem assumir um compromisso real com Cristo, hoje é o dia que Jesus fala com você. E você pode assumir hoje esse compromisso. O compromisso verdadeiro com o Senhor. Há alguém aqui essa noite que diz: Senhor, eu quero assumir um compromisso contigo. Um compromisso que eu ainda não assumi. Se você quer fazer isso, erga a sua mão que eu vou orar por você. Há alguém? Talvez haja alguém essa noite que quer dizer assim ao Senhor: Senhor, eu estou muito desanimado. Ó Jesus, se a conclusão da tua obra nessa terra dependesse de mim, ela estava indo de mal a pior. Porque eu estou muito negligente. Eu estou muito preguiçoso. Eu não estou vivendo a plenitude da fé do que o Senhor tem para mim. Eu não tenho perseverado diante das provações. Talvez você quer dizer ao Senhor: essa noite, Deus, eu reconheço as minhas falhas, mas eu me comprometo a olhar para Ti, fixar meus olhos no Senhor, porque eu quero perseverar.
Eu acredito que através da oração o Senhor pode fortalecer seu coração essa noite. E que a partir de agora a sua vida pode mudar. E você pode sair do lugar de desânimo e se tornar uma dessas grandes testemunhas. Mais um membro da galeria dos heróis da fé. Alguém que persevera. Se você quer orar para vencer esse desânimo hoje, eu quero orar por você também. Alguém, erga sua mão, eu vou orar por você. Amém, amém. Algumas pessoas reconhecem isso diante do Senhor. Senhor Jesus, a Tua palavra veio ao encontro do nosso coração essa noite. Dura é a Tua palavra. A Tua palavra que nos desafia a servir o Teu nome. A Tua palavra que nos convida a focarmos no Senhor. Deus, tira todo o embaraço do pecado. Tira todo o peso das nossas costas. Nos ajuda a correr a corrida que o Senhor tem para nós. Ó Jesus, nós mantemos os nossos olhos fixos no Senhor. Nós olhamos para Ti e para toda a dor que o Senhor suportou neste mundo. Nós seguimos o Teu exemplo e dizemos que se for preciso enfrentar dor e sofrimento neste mundo para perseverar em nossa fé, nós estamos dispostos a pagar o preço. O Senhor disciplina os filhos a quem ama. Jesus, nós queremos declarar essa noite que a Tua presença vale mais do que qualquer coisa para nós. Que nós queremos perseverar, nós queremos vencer o desânimo, nós queremos sair desse lugar de letargia e queremos viver a Tua palavra de verdade no nosso dia a dia. Nos dê olhos perseverantes. Pedimos isso